Estamos de volta com o seu Jornal Brasil Hoje. O Conselho Indigenista Missionário divulgou relatórios de violência contra os povos indígenas aqui no Brasil. Os dados são de 2020 e revela uma realidade preocupante. O Elton Moreira está em Brasília e traz mais detalhes para a gente sobre esse estudo. É isso mesmo, Jordevá. O relatório da violência contra os povos indígenas no Brasil é um importante instrumento de denúncia da violência e também da violação que acontece com o povo originário aqui no país hoje em dia. Para a gente entender melhor os principais pontos desse relatório, eu conversei com o Sr. Antônio de Oliveira, que integra a equipe do Conselho Indigenista Missionário. Vamos acompanhar o que ele disse sobre os principais pontos desse relatório. O relatório de violência do CIMI ele é publicado desde 1986. É um serviço que o Conselho Indigenista Missionário presta à sociedade com essas informações sobre a realidade dos povos indígenas no Brasil referente à violência. Esse relatório ele vem com alguns artigos de especialistas sobre essa questão da violência e a realidade indígena, e depois tem 3 capítulos. A violência contra a pessoa, a violência contra o patrimônio e a omissão do Estado brasileiro. Aumentou o número de assassinatos com relação aos povos indígenas devido a esse aspecto da invasão dos territórios. Foram registrados 182 assassinatos de lideranças, quando em 2019 foram 133, e a mortalidade infantil. Quase 800 crianças morreram por falta de assistência nas aldeias no ano de 2020. Então, esse aspecto é grave e, ao mesmo tempo, nos coloca em alerta. E como o Sr. Antônio explicou, o estudo é dividido em 3 capítulos principais, sendo um direcionado para retratar a realidade dos povos indígenas durante o 2º ano do governo Bolsonaro e também com uma análise aprofundada sobre como foi assim a questão da violação contra os seus direitos em meio à pandemia da Covid-19. Olha só. Nos governos anteriores, havia um diálogo permanente dos povos indígenas com os vários ministérios, com os vários órgãos do governo para poder haver uma qualificação melhor dessas políticas públicas. Com o atual governo, esse diálogo ele foi cortado, não existe diálogo. E isso tem um reflexo direto nas políticas públicas, principalmente no que concerne à educação, à saúde e à questão da sustentabilidade nos territórios. Pois é, gente, são dados preocupantes e lembrando que o relatório utiliza diversas fontes para construir esse banco de dados, né? Como denúncias de indígenas, boletins de ocorrência, notícias que são veiculadas aí constantemente na imprensa e ainda informações oficiais da Secretaria Especial de Saúde Indígena e da Fundação Nacional do Índio, né, a FUNAI. É preciso então mudar essa realidade, não é mesmo, Jordevá? Eu volto com você no estúdio.